Bom dia, galerinha linda do coração da Tia Kelly. Tudo bem com vocês? Ó, muita saudade de vocês. Como é que vocês estão? Estão se comportando direitinho? Hã? Estão aproveitando esse tempo em casa para passar com a família, para brincar. Agora estamos tendo aulinhas, né? Fazer as atividades que a professora Jaqueline tem enviado para vocês. E a pedidos da tia Bia, eu também estava morrendo de saudade, eu resolvi gravar essa aulinha para vocês, para a gente ter um tempinho juntos por semana, para a gente estar contando histórias, para a gente estar fazendo atividades, para a gente estar tendo esse momento juntos, aprendendo sobre valores. Muito bem. Para os papais que estão nos assistindo, eu sou a tia Kelly, sou professora de valores e eu vou estar junto com vocês uma vez por semana, contando histórias morais, histórias da Bíblia, que nos ensinam coisas boas, né? Nos ensinam valores. O que são valores? Valores é tudo aquilo que eu faço de bom, lembram? Para outra pessoa, que vai deixar ela feliz e eu também vou ficar feliz. E eu vou esperar receber algo em troca? Não. Aqui onde a tia mora, passa muito caminhão na frente, então vai ter algum barulhinho, por isso que a tia pôs o foninho, para vocês estarem me ouvindo melhor, tá bom? Então vamos lá. Hoje eu vou contar uma história que fala sobre comportamento. Vou falar sobre duas pessoas. Uma delas é o Zé Coração. Olha aqui o Zé Coração. Ele tá feliz? Não está nada feliz. Zé Coração, ele era muito bravo. Ele é uma pessoa que não gosta de ninguém, que briga com todo mundo, que não se comporta onde ele vai. Ele não se comporta na sua casa, não obedece seus pais. Na escola, então, meu Deus, ele vive correndo para lá e para cá, não faz as atividades, não respeita a professora. Fica conversando na hora da aula, briga com os amigos, bate neles. Realmente, o Zé Coração, ele era muito ruim. Por isso que ele tem essa cara ruim, sabe por quê? Porque a palavra de Deus nos diz assim, ó, que assim como a gente é no nosso coração, como a gente pensa no nosso coração, assim a gente é. E o coração dele estava cheio de maldade. Por isso ele se tornou essa pessoa amarga, essa pessoa triste, essa pessoa brava, essa pessoa que ninguém queria por perto, porque ele só praticava maldade. E um dia, o Zé Coração teve a oportunidade de conhecer alguém muito especial. Vocês sabem quem é? Eu vou mostrar para vocês. O Zé Coração, ele conheceu o Beto. Olha o Beto. O Beto é um aluno novo que chegou lá na escola. Mas o Beto, ele era muito diferente. Sabe por quê? Porque ele era um menino simpático. Ele era um menino educado. O Beto, onde ele chegava, ele fazia amizade, ele respeitava as pessoas, era sempre elogiado porque fazia as suas atividades, ajudava os coleguinhas que não estavam conseguindo, obedecia a pro. Em casa, então, era um exemplo de menino. Ele obedecia a mamãe, ajudava no serviço de casa, varria a casa, lavava uma loucinha e estava até aprendendo a cozinhar. E ele era muito querido porque ele também ia na igreja e ele conheceu a Deus e ele tem Jesus no seu coração. E por isso ele sempre procurava fazer tudo para agradar o Papai do Céu e para deixar as pessoas felizes. Beto era um exemplo de obediência, de respeito, de honestidade, porque ele conhecia a palavra de Deus e ele procurava fazer tudo para agradar a Jesus. E hoje nós vamos aprender como é que eram os pés. Como é que será que eram os pés do Zé Coração? Lembra do Zé Coração? Bravo, mal educado. O Zé Coração, os pés dele viviam apressados. Ele só andava correndo
corria pelo corredor da escola, derrubava seus amigos, corria na hora que não era para correr, ficava correndo dentro da sala de aula, corria na igreja, vivia correndo. Ele não sabia andar. Ele não sabia andar devagar. E os pés dele também iam a lugares que não agradavam muito, sabe? A mamãe dele e o papai dele. Ele brincava em lugares que era perigoso. Ele não obedecia quando a mamãe falava, não vai lá, não vai na casa da tal pessoa, não brinca com aquele menino que ele bate em você, que ele vai te maltratar. E o Zé Coração não obedecia. Os pezinhos dele viviam desobedecendo também. Porque quando o nosso coração desobedece, todo o nosso corpo também vai desobedecer. E a gente tem que lembrar que todo o nosso corpo foi criado para agradar a Deus, para glorificar Deus com o nosso corpo. E como é que será que era os pés do Beto? Ah, como será que eram os pés do Beto? O Beto, o pezinho dele era muito abençoado, sabe por quê? Porque o Beto, ele chegava no horário nos lugares, ele sempre estava andando tranquilamente, deixava para correr na hora que tinha que correr, na hora da educação física, na hora do pega-pega, na hora do futebol, ele corria. Mas na hora da aula ele andava, na igreja ele procurava andar bem devagarzinho, somente quando era necessário. Ele chegava na escola, já ia no banheiro, já tomava água antes de entrar na sala. Por isso que ele chegava antes. E mesma coisa na igreja. Quando ele ia na igreja, na catequese, na escolinha dominical, ele sempre chegava antes, ia no banheiro, tomava a sua aguinha e depois entrava para a sala de aula. E durante os cultos e a missa, ele não ficava indo beber água toda hora. Ele levava a sua garrafinha. E os pés de Beto sempre obedeciam o conselho de seus pais. Quando o papai não deixava ir a algum lugar, ele obedecia, mesmo que ele ficava triste. Mas ele sempre obedecia ao papai e à mamãe. Os pés de Beto louvavam a Deus e agradavam o Senhor e agradava a todas as pessoas. E onde quer que os pezinhos dele pisavam, ele era muito bem-vindo. As pessoas gostavam de ter o Beto por perto, porque ele era uma pessoa boa, educada. Ao contrário do Zé Coração, que quando ele chegava, as pessoas falavam assim: ih, levei aquele piá bagunceiro, levei aquele Beto não, o Zé Coração, fazer bagunça. Ele não obedece, não respeita. As pessoas não queriam ter o Zé Coração por perto. E como será que eram as mãos? Vamos ver como eram as mãos do Zé Coração? Como será que é a sua mão? Vamos descobrir se é parecida com a do Zé Coração ou com a do Beto? As mãozinhas do Zé Coração, elas eram violentas. Sim, elas batiam nos seus amigos, não respeitavam. O Zé Coração pegava o material emprestado dos amigos e não devolvia. Não só dos amigos da escola, mas sabe, os coleguinhas, pegava brinquedo emprestado do vizinho, não devolvia. Tudo que ele pegava, ele não devolvia. Ele não era honesto. E a honestidade, ela é um valor. Quando a gente não é honesto, quando a gente pega alguma coisa que não é da gente e não devolve, a gente está praticando o roubo. E um dos mandamentos de Deus é não roubar. E quando a gente rouba, a gente deixa o nosso amigo triste, a gente deixa o coração de Deus triste, a gente deixa o coração do papai e da mamãe muito triste. E o Zé Coração, ele era assim. Ele não tinha paciência, ele não cuidava das coisas que ele pegava, ele estragava todo o material de escola. Começava o ano, primeira semana de aula já não tinha mais material, porque não cuidava, não tinha carinho, não cuidava, porque ele ganhava, eu ganhei mesmo da escola, eu vou estragar tudo. Não, ele não tinha esse pensamento de cuidar, de zelar. A mão dele, onde ele pegava, ele estragava. Se ele pegasse um brinquedo, ele estragava. Se alguém falasse não para ele, ele batia. Sabe? Era muito triste a mão dele. Já a mão do Betinho, ai, as mãos do Betinho eram muito lindas. Sabe por quê? O Beto, ele era uma pessoa que sempre cuidava do seu material escolar. Ele é uma pessoa.
Ele cuidava do seu lápis, dos seus cadernos, dos seus livros. Os brinquedos do Beto eram impecáveis. Ele brincava, depois guardava. Se era brinquedo que brincava na terra, ele lavava, depois e guardava. Beto, ele tinha um coração enorme. As mãos dele, sabe o que ele fazia? Ele não batia nos amigos. Ele abraçava, ele brincava. Se alguém caísse, machucava, ele estendia a mão para ajudar a levantar. Ele fazia carinho no amigo que estava triste. Abraçava a amiga que chegava, às vezes triste, quietinha. Não ficava tirando sarro. E sempre quando ele via alguém triste, ele estendia a sua mão para dar um abraço, para ajudar. Em casa, as mãos de Beto eram muito trabalhadoras. Sim, ele brincava, ele é uma criança, mas ele também ajudava, arrumava a sua cama, guardava as suas coisas, ajudava nos deveres de casa. Varrer, o que a mão pode fazer? Pode tirar o pó, pode varrer, pode lavar uma louça. A gente faz muitas coisas com as nossas mãos, não é verdade? A gente cozinha, faz bolo, faz pão, tudo a gente vai usar a nossa mão para pegar as coisas. E Beto, ele gostava de ajudar e a mão dele estava sempre estendida para ajudar quem quer que precisasse. A professora na sala de aula, um amigo triste, em casa. Beto era um exemplo. As mãos de Beto agradavam a Deus e deixavam muitas pessoas felizes. Que bacana! E a sua mão? Como é a sua mão? A sua mão é aquela que está estendida, que ajuda, que faz carinho? Ou é uma mão que pega as coisas escondido e não devolve? É uma mão que traz dor para o seu amigo, que bate, que briga? Como é a sua mão? E como será que eram os olhinhos? Os olhinhos do Zé Coração. Será que eram bons? A Bíblia fala que os olhos são a candeia do nosso corpo. Candeia? O que é candeia? É como se fosse uma lamparina, uma luz, uma lâmpada. Se os nossos olhos forem bons, se a gente olhar as coisas boas, todo o resto do nosso corpo será bom. Mas se os nossos olhos forem ruins, se a gente ficar vendo violência, ficar vendo briga, morte, ficar vendo coisa que não deve, jogando games violentos, todo o nosso corpo vai ser violento, vai ser triste, vai ser escuro, porque a gente só está vendo coisa ruim. E assim eram os olhos do Zé Coração. O Zé Coração vivia olhando as coisas dos outros e ele tinha inveja. Ele não ficava feliz quando um amigo ganhava um presente. Ele não ficava feliz quando um amigo tirava uma nota boa. Ele olhava e falava assim, como que ele tirou essa nota e eu não tirei? Ah, ele ganhou um brinquedo novo e não me emprestou, tomara que quebre. Ele desejava tudo de ruim para as pessoas. Ele assistia filmes de terror, filmes de violência. Sabe aqueles noticiários que só passa coisa ruim? Eu até brinco, se colocar uma bacia debaixo da televisão, vai sair sangue de tanta coisa ruim que tem. E assim eram os olhinhos do Zé Coração. Ele não conseguia ver as coisas boas nas pessoas. Ele não conseguia ver que o papai e a mamãe, quando davam uma ordem, estava protegendo, quando não deixava ele ir a algum lugar, estava querendo cuidar dele, proteger dele. E ele não via dessa forma. Os olhos do Zé Coração eram olhos escuros, eram olhos que só viam as coisas ruins. E como será que eram os olhos do Beto? O Beto tinha os olhos iluminados. Os olhos do Beto conseguiam ver o que tinha de melhor nas pessoas. Conseguia ver sempre o lado bom das coisas. Quando a mamãe e o papai não deixavam, ele ficava triste de não poder sair com os amigos. Mas ele entendia que o papai e a mamãe estavam ali para cuidar dele. Os olhos de Beto, quando alguém ficava feliz, quando alguém ganhava um presente, ele também se alegrava, ele ficava feliz, ele parabenizava o amigo que tirava nota boa. Ele gostava de ver sempre as coisas do lado bom. Sabe, quando ele via um amigo que ganhava uma roupa nova, ele ficava feliz, elogiava. Cara, como você tá bonito, essa roupa ficou muito legal em você. Ele cuidava dos olhos dele, porque os desejos que a gente tem, é sempre pelo que a gente vê, não é verdade? Quando você vê um doce, você não fica com vontade de comer? Eu fico. Quando você vê, teu amigo ganhou um brinquedo, você não queria ter um brinquedo daquele, eu queria ter um brinquedo daquele. Às vezes nem queria antes, mas porque o amigo ganhou, você quer. Então a gente tem que cuidar
com o que a gente vê e o modo como a gente vê. A gente tem que ficar feliz quando o outro está feliz. E se a gente vê que alguém está triste, a gente tem que ir lá e ajudar, né? Se alguém caiu e se machucou, eu vou lá e ajudo. Eu vou lá e cuido dele. Porque é assim que Deus faz com a gente, Deus cuida da gente. E a gente tem que ter muito cuidado com os nossos olhos. E como será que eram os ouvidos do Zé Coração? Ai, os ouvidos do Zé Coração. Os ouvidos dele eram tão distantes. Ele não escutava, a mãe dele chamava, ele não ia, não estava nem aí. A professora na sala de aula explicava, falava e ele ficava conversando. Aí depois perguntava, o que é para fazer mesmo? A professora já tinha explicado tudo e ele não prestou atenção, porque ele estava distraído, estava conversando, estava fazendo o que não devia. E os ouvidos dele nunca conseguiam ouvir o quanto Deus amava ele, o quanto Deus ama ele, o quanto Deus ama. Muitas vezes a gente não escuta através... Como é que Deus, que a gente vai escutar Deus, Shaquera? Através das pessoas. Quando a mamãe cuida da gente, quando a mamãe pede alguma coisa pra gente, quando a mamãe dá um conselho, a professora fala, chama, a diretora, todo mundo falando para você mudar, para você não fazer mais isso, para você não brigar, para você não falar palavrão, para você cuidar de tudo e você não ouve. E como será que eram os ouvidos do Beto? Os ouvidos do Beto eram ouvidos atentos. Onde ele ia, ele ficava ligadinho. Em casa, a mamãe chamava, ele já ia. Na escola, na hora da explicação, quando a professora pedia silêncio, ele se concentrava na professora e ouvia tudo que ela estava ensinando. Os ouvidos do Zé Coração eram ouvidos que estavam atentos e adoravam ao Senhor, porque tudo que as pessoas falavam, ele procurava aprender. Legal, né? E como será que é o seu ouvidinho na escola? Como será que está o seu ouvidinho em casa? Que músicas você tem ouvido? Temos que cuidar com os nossos ouvidos também, tá bom? E como será que era a boca do Zé Coração? Que bocão! O Zé Coração, meu Deus, ele tinha a boca muito suja. Ele, além de ser mal educado, responder às pessoas grosseiramente, ele falava muito palavrão. Ele cantava muita música feia, com letra feia. Ele xingava os outros. Ele não abençoava ninguém. Ele não elogiava ninguém. Ele fazia bullying com os amigos na escola, ficava chamando de gordo, de feio, 4 olhos, cabelo de bombril. A boca dele só servia para falar coisa ruim. Por isso que ele tinha aquela cara triste, né? E a boca do Beto? A boca do Beto, gente, era que nem chocolate. Ele amava falar coisas boas das pessoas. Ele amava cantar músicas com letras bonitas, músicas sobre Deus, músicas sobre a família, músicas sobre amizade, músicas que deixavam as pessoas felizes. A boca dele servia também para agradar a Deus. Tudo que ele falava, ele pensava, eu vou agradar a pessoa vai ficar feliz de ouvir o que eu estou falando. E a resposta dele era sempre mansa, sempre tranquila e sempre obediente. Sim, mamãe. Ele sabia usar as palavras mágicas. Ele pedia por favor, ele falava muito obrigado, com licença. A boca do Beto era uma boca cheia de coisas boas, sabe por quê? Porque a palavra de Deus diz assim, que a boca fala do que o coração tá cheio. E o coração de Beto era cheio de amor, era cheio de alegria, era cheio da palavra de Deus. Já a boquinha do Zé Coração, E um belo dia, o Zé Coração se encontrou com o Beto. E como o Zé Coração não tinha amigos, o Beto se propôs a ser seu amigo. O Beto falou assim, posso ser seu amigo? E o Zé Coração pensou, meu amigo? Mas ninguém quer ser meu amigo, ninguém gosta de mim. Fala assim, mas eu vou te ajudar, você quer que eu seja teu amigo? E eles ficaram amigos. E o Beto apresentou Jesus para o Zé Coração e começou
a falar do amor de Deus por ele, que ele é um muito especial, que foi Deus que criou ele quando ele estava na barriguinha da mamãe dele, que Deus tem sonhos, tem planos para ele. Só que para isso é preciso que ele mude o seu comportamento, que ele se torne uma pessoa boa. E o Zé Coração falou, mas como que eu posso fazer isso? Ele, se você quiser, eu vou te ajudar. Mas primeiro você tem que fazer um convite muito especial. Eu quero te apresentar a pessoa que vai ser o seu melhor amigo para o resto da sua vida. A pessoa que, quando a gente convida ela para entrar no nosso coração, ela transforma a gente, ela transforma o nosso jeito de ser, o nosso jeito de pensar. Ela nos convence das coisas erradas que a gente faz. Sabe quem é essa pessoa? Zé Coração. E o Zé Coração, não, quem que é? Eu quero conhecer esse cara. E o Beto falou assim, é Jesus. Jesus, ele é o nosso melhor amigo. E se você quiser, ele pode ajudar você nas suas dificuldades, no seu comportamento. E o Zé Coração falou assim, eu quero, nunca ninguém me ajudou. E juntos eles fizeram uma oração, eles conversaram com Deus, eles rezaram a Deus. E o Zé Coração entregou o seu coração a Jesus. E sabe o que aconteceu com o Zé Coração? Aos poucos o coração dele foi mudando. Ele foi se tornando um menino obediente. Ele foi mudando as suas palavras. Ele foi mudando as coisas que ele via, que ele ouvia.